Deus, Pai amantíssimo, eu vos agradeço por nesta noite de hoje permitir esse momento de reflexão do Evangelho. Derramai as bênçãos sobre todos nós. Evangelho de Jesus. Naquele tempo, Jesus disse: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, também serei medidos. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. E Jesus também nos diz, no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 18, João, que não come nem bebe, e dizem, está possesso. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e bebedor, amigo de publicanos e pescadores. Esse Evangelho de Jesus é um motivo de grandes ensinamentos e reflexões para nós, nesse momento que nós estamos vivendo aqui no nosso país, principalmente o Brasil. Nós estamos passando por essa provação dessa epidemia para fazer despertar a caridade, a paciência, o respeito ao próximo, o amor ao próximo em todos os nós. E no Brasil nós estamos também passando por um momento muito grave, nessa momento de transição planetária, e o Brasil também acontece esse momento em que está havendo uma polarização, uma divisão entre a população. E a maior doença da sociedade, principalmente a sociedade brasileira nesse momento, é o preconceito, a calúnia e a mentira. E hoje em dia, usa-se palavras em inglês para definir certas situações. E está em moda hoje a palavra fake news, que é notícia falsa, né? E nessa divulgação de notícia falsa pela internet, também a pessoa está indo contra aos ensinamentos de Jesus e ao que está escrito no Antigo Testamento também da Bíblia. Quando Moisés veio até nós e ele subiu ao monte e foi deixado os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, entre os 10 mandamentos, tem um dos mandamentos que diz, não levantar falso testemunho. Traduzindo na linguagem de hoje em dia, internet, fake news e falso testemunho é a mesma coisa. É calúnia, né? A gente, pela lei de Deus, só pode falar do que a gente viu. Testemunhar é ver. Se eu vir alguma coisa, eu testemunhei. E pelos ensinamentos de Jesus também, a gente só deve corrigir o próximo se for para o bem dele. Nós não podemos, nem que a gente viu e for verdade, a gente não tem o direito de jogar na cara do próximo. Está também no Evangelho
a pecadora arrependida, que ela foi pega em erro, e na lei dos homens, não é a lei de Deus, porque a lei de Deus está nos 10 mandamentos, é não matar. Mas a lei dos homens, dos judeus, que também está no Antigo Testamento, mandava que se uma mulher fosse pega em adultério, fosse apedrejada até a morte. E aquela mulher foi pega, ela estava seguindo uma lei dos homens que está no Velho Testamento. Porque a lei de Deus, ela é clara, é não matar. Mas como os homens eram muito de corações endurecidos naquela época, e até hoje parece que ainda não mudou muita coisa, então foi posta aquela lei para amenizar. Porque quando jogava a pedra ainda tinha uma chance da pessoa se salvar, não matava diretamente. E Jesus, quando viu aquela multidão jogando a pedra naquela pecadora, ele falou para aquela multidão: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou, porque todos tinham pecado. Desde os mais antigos começaram a se retirar primeiro, por os mais antigos, porque viveram mais tempo na terra, tinham mais pecados, mais erros. Até os mais novos, não ficou ninguém. Aí Jesus perguntou para ela: ninguém te condenou? Ela disse: não, eu também não te condeno, vaze e não peques mais. Nem aquela mulher que foi pega em adultério, e não é uma notícia falsa, Jesus não permitiu que ninguém julgasse ela. Porque Jesus não quer o julgamento, Jesus quer o perdão. Só que aquela pessoa que recebeu o perdão tem que ir e não pecar mais. Porque se ele pecar, ele vai sofrer. Então, sobre o nosso evangelho dessa noite, não julgueis, é isso. A gente vê na internet essa tal das fake news. Essa fake news, ela está destruindo a sociedade brasileira. Porque as pessoas de mau coração, mau índole, inventam, ou seja, dão um falso testemunho sobre coisas e usam o nome de outras pessoas que não são verdades e publicam, inventam calúnia sobre as pessoas. E muitas pessoas veem aquela calúnia e acreditam naquilo e repassa. Ele também está cometendo um erro perante a lei de Deus. Porque aquele que repassa uma notícia falsa, ele vai ser cúmplice. Porque ele está destruindo, caluniando, ajudando a propagar a calúnia que aquela pessoa, por maldade, publicou na internet sobre outras pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer situação. Pode ser um político, pode ser um artista, pode ser uma pessoa comum, pode ser um jogador de futebol, ou qualquer pessoa da sociedade. Se a pessoa, para denegrir a imagem daquela pessoa, inventa uma notícia falsa, coloca na internet, e as outras pessoas que não viram, porque para a pessoa ser testemunha e falar de alguma coisa, ele precisa ter visto. E mesmo assim, se ele viu, ele não pode lhe condenar, porque o Evangelho de Jesus falou: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ele não viu, só porque o outro passou, ele acha que é verdade. Ele repassa aquela notícia falsa. Está levantando falso testemunho. Porque qualquer coisa que eu falar e der meu testemunho e repassar que eu não vi, eu estou caindo no que os 10 mandamentos de Deus pediu: não levantar falso testemunho. Fake news e falso testemunho é a mesma coisa. E
há uma propagação de notícias falsas na internet, provocando a briga, a divisão na sociedade. E nós, para consertarmos e apaziguarmos o nosso país, nós não podemos repassar notícias falsas, para não ser conivente com o falso testemunho. Só aquilo que eu vi, que eu presenciei, que eu posso falar. E mesmo assim, se for uma coisa da vida particular da pessoa, eu não tenho o direito de julgar. Porque Jesus disse para a pecadora, para aqueles que estavam atirando pedra, aqueles que não queriam atirar pedra, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Antes da gente julgar o próximo, nós temos que julgar a nós mesmos. Nós temos que ter compaixão e não propagar o ódio através de notícias falsas e denegrir a imagem das pessoas. Isso aí é um erro gravíssimo, que vai acarretar muitas sombras e vai aumentar as nossas dívidas para próximas encarnações. Então nós temos... E a justiça da terra, ela tem o dever de ver quem que está fazendo isso e pôr um fim, e pôr uma punição, que somente com a corrigenda, com a punição dessas pessoas que não têm amor no coração, só têm o ódio e propagam notícias falsas para ver o circo pegar fogo, essas pessoas são influenciadas pelo espírito das trevas. Elas vão estar aumentando a dívida dela e muito para a próxima encarnação. E nós que somos servidores de Jesus, temos que fazer ao contrário. Não acreditar em notícias falsas que denigrem a imagem das pessoas. Porque nós não temos certeza se é verdade ou mentira. E mesmo que em algum caso seja verdade, se a outra pessoa fez alguma coisa de errado perante a lei da terra, só quem tem o direito de julgar é a justiça terrena. Nós não temos direito de julgar ninguém. E só vai haver a paz na terra quando a gente propagar o amor, a tolerância. Não podemos concordar com isso, porque nos 10 mandamentos da lei de Deus, nos ensina claramente, não julgar, não levantar falso testemunho, né? Jesus também repreende, não julgar, para não serem julgados. Por que Jesus diz que não julgar para não serem julgados? Porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Porque o Espiritismo nos ensina claramente, no livro dos Espíritos, lá Kardec lá nos ensina, o Espírito da Verdade, que é o Consolador prometido, colocou lá, no livro dos Espíritos. Deus criou a todos nós simples e ignorantes, mas Ele quer ver nós daqui a alguns milhares ou milhões de anos continuar simples, mas sábios. Porque a sabedoria sem a simplicidade não tem valor algum. Mas quando Deus criou a centelha luminosa, o espírito, o embrião lá, Ele já colocou no DNA do espírito aquilo que nós chamamos de voz da consciência. E isso é que nos julga. E conforme o espírito ele passa pela raça hominal, começa a encarnar aqui nesse planeta para fazer a evolução na esfera hominal, muito lentamente ele vai
desenvolvendo esse juiz que já está dentro de si próprio. Então, esse hábito esse juiz que é o embrião daquele que vai nos julgar, já está. E há mais tempos atrás, quando o homem era mais cruel e com os outros nos julgamentos, severo, e muitas vezes julgava injustamente aquelas outras pessoas, mandava inocentes para morte, ou retirava todos os bens que os outros tinham injustamente. Quando ele desencarnava, ele, com o tempo, se arrependia de tudo aquilo, e ele via que ele teria que reencarnar novamente, porque o próprio rigor que ele usou para julgar aquele outro estava dentro dele, aquele juiz estava no seu íntimo. E por isso que a voz da consciência, quando ela desperta, que é o juiz que Deus já colocou dentro de cada um de nós, a pessoa não escapa. Ela fez uma coisa de má, ele pode tentar esconder, abafar por algum tempo, pelos prazeres da matéria, enquanto ele tem muito dinheiro, mas a hora que ele desencarnar, muitas vezes já se arrepende nessa própria vida. A voz da consciência começa a falar e ele começa a ter o arrependimento. Mas quando ele não se arrepender nessa vida, certamente no futuro ele vai se arrepender. Porque aquele juiz que está dentro dele, já colocado por Deus, vai ser desperto. Quando ele for desperto e se arrepender de tudo que ele fez, ali vai retornar a reencarnar na Terra e vai escolher as provações, porque o próprio juiz que está dentro dele vai fazer com que ele, psicologicamente, tenha que passar por aquelas provações para ficar em paz consigo mesmo. Por isso que Jesus falou, com a mesma medida que medir os outros, serem medidos também, que é a voz da própria consciência que está dentro da própria pessoa, que mais cedo ou mais tarde vai despertar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque e os juízes que estão do lado espiritual, que não são juízes, que são os sábios das trevas, se a pessoa não se arrepender do que ele fez, esses juízes vão jogar na cara da pessoa por lá dela. Tá vendo? Você matou tal pessoa, você se fingiu que era um homem. E aqueles espíritos obsessores que são da mesmo nível dele vão começar a atacar ele. E ele vai ficar num ponto tal que um dia ele vai ter que entender. Porque a voz da consciência está dentro dele e vai clarear a mente dele. E ele vai falar, eu realmente errei, e se arrepende. Aí é onde ele é socorrido e levado para ser tratado nos postos de socorro do mundo espiritual. Então vê como a importância, não julgueis para não seres julgados. E todo aquele que levanta falso testemunho, espalha mentiras, quanto mais ele prejudicar as pessoas com a mentira que ele espalha, mais vai aumentando a dívida dele perante o próprio juiz interno, que é a consciência dele, que um dia vai despertar, e perante a justiça divina, que tem os seus caminhos. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Se eu espalhar uma notícia para uma pessoa falsa e prejudicar, eu vou ser responsável por aquilo. Vou ser responsável, não tem como apagar a memória do perispírito da pessoa, não tem como apagar as faltas que ele fez, o que ele violou em relação à lei que rege o universo, a lei da ação e reação, ele vai ter que resgatar. Então, agora imaginou a pessoa que inventa uma mentira de qualquer um aí, espalha,
fulano de tal é assassino. A pessoa inocente nunca matou ninguém. E a outra pessoa acredita nisso e repassa essa notícia e vai multiplicando. E essa notícia é repassada para milhares de pessoas que vão passar a ter raiva daquela pessoa. Quanta responsabilidade não tem aquele que repassou uma notícia falsa? Então, para o bem-estar social da nossa sociedade brasileira e todo mundo, essa internet, ela é apenas um instrumento. É igual uma faca da cozinha. Uma faca da cozinha, ela pode ser usada para boas coisas, para cortar os alimentos, para preparar a comida, mas com a mesma faca, a gente pode matar uma outra pessoa. A internet é apenas um instrumento. E nós, que estamos no caminho da luz, servidores de Jesus, temos que espalhar vibrações de amor, de paz, de luz, ser contra o preconceito, contra qualquer tipo de religião, raça, cor, todo tipo de preconceito. Nós temos que ser contra. Nós temos que procurar o bem. Nós temos que espalhar a aceitação do próximo tal qual Jesus fez. Jesus aceitou aquela pecadora na condição evolutiva em que ela se encontrava. E ele não saiu espalhando aí para todo mundo, eu vi uma pecadora em adultério. Jesus viu ela naquele erro, corrigiu aquele povo que queria julgar ela tacando pedra, só falou para ela, vai e não peques mais. Deu um conselho. Se ela seguiu o conselho de Jesus e não fez mais coisas que não deviam ser feitas, que prejudicavam só a ela passou a ter uma vida mais tranquila, mais suave, espiritualmente falando. Se ela não seguiu, ela vai achar outras pessoas que a maioria da humanidade tem a mania de querer jogar pedra em todo mundo, ela ia sofrer mais. Então nós temos que tirar a lição, dizer não ao preconceito, não julgar ninguém, não espalhar notícias falsas de espécie alguma, e estar consciente que só com a punição da notícia, desses que publicam notícia falsa na internet, é que pode acabar com isso, porque isso aí pode destruir uma sociedade, um povo. É um câncer que está na sociedade, correndo na sociedade brasileira e em outros lugares do mundo também. Então tem que tomar muito cuidado com esse instrumento, não propagar notícia falsa. A turma vai falar fake news. Fake news é um nome em inglês. Fake news, notícia falsa, falso testemunho. Então temos que tomar cuidado. Agora, certamente, essas pessoas que estão divulgando notícias falsas para destruir um povo, uma sociedade, eles vão responder por isso. E se eles desencarnarem nesse momento, eles não vão ter oportunidade mais de reencarnar na Terra, porque a Terra está na fase de transição. Vai passar por um mundo de regeneração, onde esse tipo de coisa não vai poder mais haver. Ele será reprovado nessa vida de prova que ele está nesse momento na Terra. Ele vai ter que reencarnar num planeta primitivo, no meio de homens primitivos, selvagens, para começar o seu aprendizado tudo de novo. Porque ele perdeu o seu tempo, podia ter evoluído e não quis passar pela lei do perdão, do amor e da caridade e preferiu pregar o ódio, o rancor, a raiva, a mentira, a calúnia sobre o próximo. Então, nesse momento, vamos orar e vibrar para que Deus ilumine o coração dessas pessoas que tiverem condições
e toquem para que eles se arrependam e não façam esse crime horroroso que é levantar calúnia sobre as pessoas, levantar falsos testemunhos que ferem um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Esse é o nosso evangelho nesta noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará a essa casa, porque a seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os teus caminhos. Os anjos nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o pé em pedra. Pisaremos o leão e o áspide, calçaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente amamos a Deus, Ele também nos livrará no colocar-nos-á no alto retiro, porque conhecemos o seu nome. Nós invocaremos e Deus responderá. Estará conosco na angústia, livrar-nos-á e glorificar-nos-á, dar-nos-á abundância de dia e mostrará a sua salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja, graças a Deus. Deus nosso Pai amantíssimo, derrama as suas bênçãos sobre o nosso país, o Brasil, e todo o mundo nesse momento, nessa provação, nessa epidemia, que essa epidemia sirva para despertar no coração dos homens o amor, a caridade, o respeito ao próximo. Que a luz de Jesus ilumine a todos, que o Mestre Divino, através dos socorristas, dos amigos de luzes, recebam a todos que estão desencarnando nesse momento, por causa dessa pandemia. Ajude a todos os nossos irmãozinhos, dando a assistência necessária. E a nós que estamos aqui nesse mundo físico encarnado, nesse país, o Brasil, afastai todas as trevas que tentam rodear essas pessoas para espalhar notícias falsas. É um câncer da sociedade brasileira que todas essas pessoas que estão espalhando notícias falsas, prejudicando o nosso país, o Brasil, provocando ódio e a raiva entre os irmãos, que elas sejam todas afastadas pela luz, que a luz de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais da luz, da Mãe de Maria de Nazaré, recaia todas as trevas, afastando tudo do planeta Terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, hoje, agora e sempre. Deus nosso Pai,
derramai as bênçãos sobre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.